Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Glaucio Cordeiro, com o tema O Milagre da Multiplicação. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é um prazer e uma alegria estarmos reunidos novamente para as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estudar e vamos analisar algumas passagens no que diz respeito à cena da multiplicação dos pães e peixes, relatado nos 4 evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Naquele tempo, Jesus tinha começado já a sua missão junto aos homens e já tinha escolhido seus discípulos. Havia designado, a partir das suas primeiras referências com relação ao chamado Reino dos Céus, a instrução que deveria ser passada de todos os vilarejos ali por perto, destacando que os discípulos fossem de 2 em 2 em cada um desses lugares. Nós vamos encontrar também a referência que João, o predecessor, aquele que veio para endireitar os caminhos, as veredas, tão bem indicadas pelo profeta Isaías, nas suas chamadas, com relação ao advento do Messias. Ele havia sido preso e chega a notícia de que ele havia sido supliciado. Então, Jesus começa a receber os discípulos de volta, e eles iam numa correria frenética para cima e para baixo, destacando e falando todas as aventuras que tinham sido palco, que tinham acontecido nas chegadas em cada um dos povos. Então, Jesus vendo aquela multidão e tendo que talvez harmonizar mais o grupo e reparar, apontar assim, aonde tinha que fazer os reparos, as adequações, escutar as histórias, saber das dificuldades e das facilidades que eram encontradas, ele sugere que eles entrem no barco e vão para um lugar deserto. Não exatamente para o deserto, mas para um lugar onde não houvesse muita gente. Então eles saem cruzando o lago, mas a multidão continua a seguir. E parece que o ponto de referência que é dado, aonde existe o desembarque, fica a cerca de 10 quilômetros da onde foi o ponto de partida, ali de Cafarnaum. Então, a multidão ia passando de vila em vila e de vamos, o mestre está aí, vamos chegando. E todos sabiam já de todos os seus milagres, de todas as ocorrências, dos seus ensinos. E o povo se entusiasmava e ia correndo ao encontro deles. Quando ele chegou do outro lado, já existia uma porção esperando por ele. E o coração dele se encheu de piedade, de acordo com a narrativa evangélica. E ele passa, então, a atender aquele povo. Faz a sua prédica, fala dos valores do Espírito, fala das dificuldades que nós encontramos na vida. E, de certa maneira, existe uma pequena referência de que ele cita ali as mesmas prédicas do Sermão do Monte. Chegando a determinada hora, os discípulos preocupados dizem para ele: Senhor, seria bom que o Senhor despedisse todos, porque eles estão longe de casa e aqui por perto não existe qualquer lugar em que eles possam parar para comer alguma coisa, porque eles devem estar com fome, devem estar com sede, eles precisam se refazer. Então Jesus se volta para eles e diz assim: dá-lhes de comer então. Um dos discípulos, Filipe, que é sempre referendado como alguém muito lógico, muito prático, olhando sempre a versão numérica dos fatos, a lógica das coisas, o que remete muito a um pensamento do qual nós nos referimos hoje como um pensamento grego, que tinha que existir, de certa maneira, uma integração com o que já existia e tudo se justificava por aqui. Então, Filipe fala assim: mas Senhor, nem com 200 moedas nós conseguimos dar de comer para todo esse povo que está aqui. Porque eles eram cerca de 5.000 pessoas, de acordo com o cálculo, só contando os homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Esse número nos chama a atenção. Então, André se aproxima e diz assim: Senhor, aqui temos uma pessoa, um rapazinho, com
5 pães e 2 peixes. Os pães eram de cevada e os peixes eram pequenos. Então, Jesus pede que todos se sentem e dividam os homens em 100 e 50. E a partir dali, ele começa a dividir o pão e os peixes e vai saciando a fome de todos. Ainda existe uma grande sobra. E essas sobras são colocadas dentro de cestos. 12 cestos ficam completamente cheios daquela merenda que foi oferecida na tarde. A partir dali, os homens se entusiasmam, juntando todas as narrativas, e começam a querer fazer de Jesus o líder, o Messias, o rei, aquele que seria o libertador do povo de Israel. E eles começam a fazer as suas imprecações e tudo mais. Olha, está difícil isso, difícil aquilo, nós somos perseguidos, etc. e tal. O senhor precisa colocar a mão nisso, naquilo. E Jesus se entristece. E observando toda essa cena novamente, ele se afasta, se retira e deixa que os discípulos cuidem daquela multidão. A narrativa parece ser interessante, mas o que nos chama mais a atenção, durante muito tempo, é o que aconteceu realmente? Jesus multiplicou os pães e os peixes? Para nos ajudar a entender bem isso, nós vamos encontrar no capítulo 7 de um livro chamado Há 2000 anos, que conta a história do senador Públio Lentulus, sua esposa Lívia, e a batalha que os dois estabelecem durante a vida para alcançarem novos valores. Lívia, um coração bom e puro, parece albergar muito facilmente a mensagem de Jesus. Mas o senador romano, criado dentro de um padrão de orgulho muito grande por todo o povo romano, que se gabava de ser os poderosos da terra, os dominadores de tudo que existia sobre a face da terra, na interpretação daquela época, ele não cede tão facilmente. Mas Lívia aceita o convite daquela que iria ser a sua colaboradora e fiel amiga durante muito tempo, Ana, a dizer: o mestre Jesus se encontra lá perto do lago, aonde fica a residência dos meus tios. São pessoas simples, mas ficariam imensamente alegres de receber você lá. Então, ela se propõe a encontrar Jesus, se veste como uma pessoa que fazia parte do povo, mas a sua tez, o comportamento, as maneiras no meio daquele povo fazia com que ela fosse observada de forma diferente. Algumas chegam a interpretar que ela era alguma pessoa que tinha vindo ali do lado da Samaria para encontrar o mestre, todos já sabedores do seu sucesso, das suas empreitas. Então, Lívia vai ao encontro de Jesus, em que ele faz as prédicas das bem-aventuranças, saindo do lago, através de um barco, dos pescadores Pedro e André, e ali ele recebe todo aquele povo, consolando, fala da bem-aventurança de ser passível, de ser uma pessoa que procura a justiça embora as dificuldades que existam. E os discípulos se aproximam numa determinada hora e trazem, de acordo com a narrativa, 2 cestos cheios de pães. E Jesus vai dividindo o pão, pedacinho por pedacinho, e um desses pedaços é entregue a Lívia. E a Lívia, na hora que consome aquele pão, ela se sente plenamente feliz, satisfeita, e todas aquelas apreensões que ela carregava no coração, do relacionamento difícil que estava existindo dentro do seu lar, ela se sente satisfeita, se sente abençoada. E Jesus dirige a ela algumas palavras de incentivo, dizendo a grandiosidade que é das escolhas que ela faz na vida. Do outro lado também, Simão, que é a referida, o tio de Ana, diz querer se incorporar
confecção, na preparação do reino celeste diante dos homens. E Jesus disse para ele: Simão, no tempo certo, eu aceitarei teu sacrifício. E ali ela se despede. E essa página, de certa maneira, esse capítulo, que é o capítulo 7, procurem lá. Se você não conseguiu ainda o livro, busque. Você vai voltar no tempo e ele vai mexer com o seu coração, se já não mexeu. Então, nós vamos juntar essas duas informações para entender se não existe aí uma segunda vez que Jesus multiplica o pão e o peixe, ou é o mesmo evento. É difícil estabelecer a história como um todo, mas tomemos aí o simbolismo de tudo isso, porque Jesus tinha falado a respeito das bem-aventuranças. A primeira narrativa tinha se mostrado piedoso com o povo, entendendo suas doenças, entendendo os seus reclamos, orientando todos como deviam proceder diante das dificuldades da vida. Tinha colocado ali uma contagem, de acordo com os discípulos, de 5.000 homens, dividido eles em 100 e 50. Por que a insistência na narrativa dos números 5 pães, 2 peixes? 5.000 homens, 150. As prédicas de Jesus, o Sermão do Monte. Será que nós observamos realmente na nossa leitura dessa passagem o que Jesus buscava entregar para cada um de nós? Talvez nós tenhamos passado por cima, que primeiramente Ele tenha nos colocado na responsabilidade de entender que as dificuldades que se apresentavam no mundo, como nós encontramos também nos dias de hoje, são palco das diferenças que existem nas diversas concepções que nós temos com relação à própria vida e os valores que elas nos oferecem. Então, nós vemos as diferenças que o mundo hoje alberga, e muitas vezes nós imaginamos que nós estamos num quadro de ineficiência de produzir benefícios para a sociedade. Achamos que nós temos um problema matemático, quando, na verdade, esse nosso problema, muitas das vezes, se refere ao nosso comportamento, aos valores que dirigem o nosso comportamento. Nós somos ainda prisioneiros, muitas das vezes, daquele pragmatismo matemático de como fazer as coisas. Observemos um problema que nós sempre apontamos. Nós dizemos que existem muitas pessoas que passam fome no mundo. Isso é verdade. E será que é porque nós não conseguimos produzir o alimento que o sustenta? Que poderia, de certa forma, mitigar a fome dessas pessoas? Todos os nossos amigos que se debruçam sobre a parte produtiva da humanidade traz-nos a observação de que hoje cerca de 30% do que nós produzimos no campo não consegue sair dele por uma questão de logística, por uma questão de entendimento do quando podemos fazer a colheita adequada, pelas interferências, por uma leitura inadequada, muitas das vezes, do clima, do solo, do transporte, do armazenamento. 30%. Grande parte dessa produção, ela é destinada à alimentação dos animais. E desses animais que são produzidos muitas das vezes para o abate, para o nosso consumo da proteína animal, somente cerca de 8 a 10% da população mundial tem alcance a isso. 10 a 8% é o que come carne com frequência. E aí nós começamos a perceber que nós já temos aí um déficit sendo coberto muitas das vezes por nós nos debruçarmos com mais afinco, com mais certeza de como distribuir isso melhor. Do que chega ainda nos mercados, nas gôndolas, nós perdemos cerca de 30% ainda. Apodrece, estraga, passa o prazo de validade e nós temos que jogar fora. Além disso, nós notamos muitas das vezes
que grande parte da nossa população está enfrentando algo chamado sobrepeso, assim como acontece comigo, porque nós estamos nos alimentando excessivamente. Então, não é um problema de produção, mas é um problema de distribuição, de compartilhamento que nós estamos enfrentando. Nós precisamos nos debruçar, talvez com outros olhos, sobre essa parte de saciar fome e não perguntar por que essas pessoas estão tão longe do processo de alimentação, como aconteceu com os nossos amigos que estavam distantes de casa. E aí existe a preocupação, eles têm fome, Senhor. E Jesus passa a responsabilidade para todos nós de dizer, dá-lhes vós de comer. Mas de novo a gente volta para Jesus. Jesus, o povo tem fome. E ele tem que interferir, tem que intervir mais uma vez para poder alimentar aquele povo. Então fica a primeira reflexão de dizer, será que nós mais uma vez não estamos somente pedindo a Deus que cumpra um milagre, que faça acontecer, surgir novamente o maná dos céus, para alimentar os nossos irmãos que se sintam com fome, ou nós temos que voltar a fazer os nossos cálculos, tirar as nossas medidas para distribuir? A outra coisa que é muito interessante é que Jesus não recusa a oferta do rapaz, do jovem. Nenhum dos discípulos trazia consigo qualquer tipo de recurso que pudessem ser aproveitado naquele momento. É alguém que vem de fora. É alguém que está fora do discipulado de Jesus, que apresenta uma solução pequena talvez. E com um detalhe, o pão que era servido nas mesas naquela época, era feito através do trigo. Porque a cevada, embora fosse um cereal cultivado com necessidade, era destinado a alimentar o gado e a força de tração que existia naquela época. Era misturada na ração do capim para dar força ao animal para poder trabalhar na agricultura e no transporte das coisas. Mas na época de escassez, na época de dificuldades, fazia-se o pão doméstico através da cevada, que é um nobre cereal e que é muito aproveitado até os dias de hoje na confecção de muitas guloseimas que fazem parte de nossa mesa. E aí vem uma segunda reflexão. Nos momentos de escassez, o ótimo é inimigo do bom. Porque pode ser que nós venhamos a alegar que nós não temos condição, capacidade de suplantar, de tirar da nossa frente todas as dificuldades que aparecem. Mas se nós pudermos entregar de coração aquilo que nós temos, pode ajudar de alguma maneira. E será muito bem-vindo. Jesus não vai exigir de nós o máximo nesse momento. Ele vai exigir aquilo, ou nem exigir, ele vai aceitar o que nós temos para oferecer, o que nós temos para entregar. Essa é a parte da bondade, da misericórdia, aonde começa a validar todos os nossos esforços, por menores que sejam, em benefício de alguém. Então, mesmo diante da nossa família, nós enxergamos aqueles nossos irmãos que passam por certas dificuldades, dificuldades morais, dificuldades financeiras, dificuldades materiais, dificuldades de saúde. E que nós muitas vezes falamos assim, eu não posso fazer nada. E deixamos muitas das vezes de mexer no nosso embornal. Aqueles que são mais antigos entenderão a minha linguagem, ou na nossa lancheira, podemos dizer assim, para dividir os recursos do bem que nós temos conosco. Todos nós temos alguma coisa que podemos oferecer. Essa é a parte que nós talvez tenhamos que refletir a respeito. Será que eu estou entendendo que além de competir a mim, alimentar e levar as coisas que alimentam também o espírito, a alma, ao meu semelhante, eu não estou deixando ao encargo, deixe que ele encontre Deus, deixe que ele encontre Jesus, quando nós somos os reais representantes
deles aqui na terra? Não assumimos esse papel ainda? Por que estamos participando de uma determinada família, de um determinado grupo? É porque nós trazemos responsabilidades diante daqueles que nos cercam. Então, nós temos que dar de comer. E o dar de comer, o pão que alimenta a alma, como aconteceu com Lívia, como aconteceu com aquelas pessoas que fazem parte do capítulo 7, de há 2000 anos, que de certa forma tranquiliza o coração e o espírito. É o pão que alimenta a alma, na forma da nossa atitude, na forma do nosso sorriso, na forma da nossa palavra, da maneira que nós conseguimos conduzir as coisas boas diante dos nossos irmãos. Então, essa é a reflexão que eu trago para esse pedacinho. A outra coisa é que o somatório de 5 com 2 dá 7. E dentro da numerologia judaica, porque eles não têm números, mas eles têm símbolos e letras que pesam como números. E 7 considerado por eles como o número da perfeição. Então aquilo que está sendo entregue é perfeito, é adequado, é bem-vindo e é sagrado. Então, o primeiro número nós já tiramos aí da frente para as nossas reflexões. Pelo menos é o que nos compete nesse determinado momento. Aí lá na frente, nós vamos ver outro número que se referenda. 5.000. Por que 5.000? Naquele tempo, o exército romano era formado por agrupamentos de 5.000 pessoas, 5.000 soldados. E esses soldados eram divididos em quadras e esquadras. A quadra tinha 50 elementos e as esquadras 100 elementos. As centúrias, perdão, a esquadra de navio, apaga essa parte. 100 eram centuriões, centuriões, e 50 eram as quadras. O que significa talvez isso? Que é diante daquele povo sofrido, aquele povo que passava por determinadas angústias e dificuldades, aquele povo que procurava de certa forma a justiça, que talvez sejamos parte desses, formariam um exército de Jesus. Eles se dividiriam em determinados grupos para o trabalho e que seriam encontrados aqui e acolá na forma de parentes e amigos durante as nossas vidas, com missões específicas, com tarefas específicas, com forças determinadas para um determinado empenho ou outro. Nós talvez façamos parte desse contingente e não tenhamos percebido. E estamos agrupados com alguns dos nossos amigos e familiares no sentido de somar esforços para implementar o bem e o progresso diante de nós mesmos e beneficiar a humanidade e a nosso planeta com relação a isso. Então, aquela massa sofredora, aquela massa ansiosa, aquela massa na expectativa, sim, formaria o grande exército de Jesus para poder multiplicar o bem na terra. Então, fica aí também a nossa reflexão. Será que nós estamos correspondendo às expectativas do nosso grupo familiar ou de amizade na contribuição do bem? O encargo é nosso, a missão é nossa, já fomos designados para isso. Aí vem a outra parte, para que eles deitem na relva, para que se acomodem, ou seja, busquem ficar tranquilos. Não se deixem envolver por grandes ansiedades. Busquem repousar o coração para poder executar bem o trabalho. Fazermos com tranquilidade, com humildade e com paciência. Mas depois de todo esse arranjo, de todas as explicações, de toda a alimentação que foi proporcionada pela distribuição dos pães e dos peixes, ainda sobraram 12 cestos repletos de migalhas, do qual Jesus falou assim: não desperdicem absolutamente nada.
Alguns ecologistas dizem que esse é chamado o sermão ecológico de Jesus, que mesmo diante da abundância, ele não tolera o desperdício, que nós não devemos jogar fora, que devemos desprezar os recursos que existem em nós à toa, deixar largado, mas deixar sempre posto para que possa, num determinado momento, ser ofertado, ser estendido àqueles que necessitam. E esse cesto cheio na representação vai chamar a atenção dos 12 discípulos, os 12 que viraram apóstolos, que estariam cheios desses benefícios que satisfariam os nossos espíritos, as nossas almas, a qualquer momento, porque lutariam por isso. E cada um desses discípulos, de certa forma, representa em nós um valor, uma característica e uma missão. Passado também essa nossa pequena reflexão, nós vamos buscando então o que acontece depois de todas essas lições passadas por Jesus, de todos esses símbolos indicados pelos nossos irmãos evangélicos, os que fazem o evangelho, né? Ele é surpreendido com os pedidos e as insistências que partem do povo. Então o Senhor vai fazer tudo, o Senhor vai remover todas as dificuldades para nós, o Senhor vai resolver os nossos problemas, nós não vamos ter mais nenhuma dificuldade daqui para frente, porque o Senhor vai substituir o governo, o Senhor vai sentar no trono, o Senhor vai nos dar de comer, o Senhor vai nos dar de trabalho, o Senhor vai nos trazer dinheiro, o Senhor vai nos trazer poder. E aí Jesus se entristece, porque percebe nesse momento de que a mensagem não foi completamente entendida por todos nós. Porque nós queremos ainda passar ao encargo de Jesus, a responsabilidade de Jesus, a solução que compete a nós, nos dias de hoje, resolvermos. Sem que nós, muitas das vezes, percebamos, todo o povo, todos nós, até os nossos irmãos que vivem no estágio ainda de evolução da inteligência primária, colaboram de alguma forma para a transformação e a evolução do nosso planeta. Nós todos podemos dizer que temos uma tarefa, que temos uma missão diante da humanidade, de tornar o nosso planeta, o nosso lugar de viver, um ponto de luz no universo, um lugar muito melhor. E que, embora as nossas preces de socorro, de pedido, de insistência, que nós achamos não estão sendo resolvidas, elas voltam para todos nós como a convocação contínua dos nossos esforços para podermos implantar o bem, para podermos nos transformar, que é a parte mais difícil que nos compete, porque nós insistimos muitas das vezes na transformação dos nossos irmãos, que sejam cerceados, que sejam impedidos de guerrear. Mas muitas das vezes nós mesmos não nos desarmamos, nós não provocamos a paz nos ambientes que nós frequentamos. Nós estamos sempre ainda a exigir, a apontar onde existe o erro, mas muitas das vezes e raramente estamos dispostos a trabalhar para corrigi-los. Essas talvez sejam a reflexão de ver porque Jesus muitas das vezes se torna distante de nós, porque nós achamos que ele foi embora, mas é nós que desviamos da rota e não prestamos atenção qual o caminho que ele nos indicou a seguir. Por isso que quando nós tivermos o sublime prazer de consultar as páginas do Evangelho, nós temos que refletir sempre e perguntar continuamente: Senhor, que queres que eu faça? O que o Senhor quer dizer para mim nesta sagrada passagem? É sempre para uma revisão, porque o nosso trabalho evolutivo, o nosso trabalho de melhoria é contínuo e é infinito. E para todos os tempos, em qualquer que seja a dificuldade que enfrentamos, Deus estará conosco, hoje, agora e sempre. Um grande abraço a todos
e fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.